falar? Então hoje nós vamos mostrar que o inferno não existe, né? Para aqueles que estão de plantão, eu já adianto logo que não adianta você ficar feliz se você for um negacionista da alma. Eu não vou aqui desconstruir uma ideia para apoiar a sua. Vou mostrar que o inferno na construção católica romana não existe, mas o mundo dos mortos ele existe. Então se você é um penetro, alguém que só quer colocar a sua ideologia, pode sair do vídeo ou fique aí para ver se o que eu estou falando tem coerência ou não. O grego e o hebraico são a mesma palavra. Sheol é o lugar não visto no hebraico. A definição para lugar não visto, literalmente, não pode gravar aqui. No hebraico, lugar não visto significava o quê? O lugar que nós não vemos. Foi a tradução mais próxima do que se chegou. E o Hades, que é uma palavra grega, significava literalmente mundo dos mortos. Aí vão falar, o grego e tal tem aquela mitologia, mas você tem que entender o seguinte, que o mundo dos mortos é um conceito. Pedro, Paulo e outros que usaram o termo para passar a ideia, eles avalizaram o conceito de mundo dos mortos, que está impregnado de lugar não visto. Então, tanto o grego Sheol como Sheol, ou o grego Hades, hebraico e grego, eles significam a mesma coisa na concepção hebraica. O Tártaro, a única vez que ele aparece é na segunda carta de Pedro, também é uma palavra grega, que as traduções insistem em transformar apenas inferno. Mas o Tártaro é uma prisão dos anjos caídos. O conceito grego não tem nada a ver com o conceito bíblico, mas ele refere a uma prisão dos titãs. Só que no hebraico, essa prisão é anterior. Então o grego ele sequestrou da concepção hebraica sobre o mundo dos mortos. Porque primeiro veio a linguagem hebraica. Porque os hebreus eles se preocuparam em transferir, em trazer sempre a linguagem. Os gregos já é uma construção tardia. Então, independente daquele, o grego, construção grega, a mentalidade escrita do Novo Testamento é uma mentalidade hebraica. Então, quando você lê o termo Hades, na língua grega, você tem que ver que a concepção é hebraica, porque quem está escrevendo são hebreus, não são gregos. Então, tira essa ideia, vamos desconstruir, para a gente não ficar naquele debate interminável sobre mitologia grega. Então, o conceito de Hades, ele tem que estar explicitamente, tem que ser um conceito hebraico, porque os escritores do Novo Testamento, todos eles são hebreus. Em exceção de Lucas, que era grego, conforme a tradição, mas era um cristão convertido. E aí, no Hades, o mundo dos mortos, logo abaixo existe o Tártaro, que Pedro e Judas vai falar sobre essa prisão. E o Gehenna, que é o conceito grego do Vale do Filho de Rinom. Jesus usou essa palavra Gehenna porque era o lixão da cidade que ficava queimando. E aí ele foi, e esse termo aqui, ele vai descrever o Vale de Hinom, que era onde ficava queimando o lixo lá. No grego é Gehenna, que é o mesmo lago de fogo que aparece no Apocalipse. Então, esses conceitos existem na Bíblia, são termos bíblicos. Sheol, Hades, Tártaro, Gehenna e Vale do Filho de Hinom. São termos que se encontram na Bíblia. O termo inferno não existe. Por isso que eu estou dizendo para você que inferno não existe. O termo inferno é uma palavra latina. A Bíblia não foi escrita em latim, né? A tradução do latim é para pessoas que falam latim. Se você tem um documento que foi escrito numa língua original, você não traduz de um documento que já foi traduzido. Então, o termo inferno ele é apenas uma palavra latina. Mas aí, e aqui também colocamos regiões celestiais, né, onde o inimigo reina, que é abaixo do domo, segundo a concepção bíblica, que é Efésios 6 que fala, que são as potestades do ar nas regiões celestiais, que governam esse mundo tenebroso, na qual o próprio Jesus falou que quando ele foi tentado pelo diabo, Jesus não desmentiu o diabo, quando ele disse que todo aquele mundo pertencia a ele, que o homem deu, certo? Então vamos voltar aqui, porque o conceito é esse. O inferno, por que o inferno não existe? Porque o inferno é um conceito católico e herdado pelos protestantes.
Pode xingar, espernear e tal, mas nós vamos mostrar isso a própria história mostra isso e o próprio termo mostra ele. Aí nós estamos colocando aqui, o inferno é um conceito católico, principalmente, herdado pelos protestantes. É a estrutura romana do mundo dos mortos. O que a Igreja Católica fez? Ela pegou esses conceitos, Seol, Tártaro, Hades, Guerrena e Vale do Filho do Rinom, e transformou nisso aqui, no inferno. Ela misturou tudo isso em uma palavra só. Você vai encontrar até mesmo traduções em português, como a João Ferreira de Almeida, a NVI e muitas outras traduções, que para muitos desses termos aqui, ela traduziu por isso aqui, inferno. Essa palavra é uma construção tardia do conceito romano, do mundo dos mortos. O que eles fizeram? Pegaram o trono do Satanás, que é as regiões celestiais, que a Bíblia fala, desceram para cá, para o mundo dos mortos. Então, o diabo, na concepção romana, o inferno é isso. O diabo não está nas regiões celestiais, ele está dentro do inferno, que é o conceito deles de mundo dos mortos, governando lá. Então, o trono do diabo no inferno, no conceito romano e até no conceito protestante, ele é essas regiões celestiais descidas aqui para baixo. Os anjos caídos, na verdade, na concepção do inferno romano, são agentes do diabo que caíram na queda, só que eles misturam os demônios, que são os espíritos imundos que a Bíblia fala, que já é outra coisa, que são os espíritos dos nefilins que morreram, os homens que morreram no dilúvio e também depois daquela outra rebelião, e estão vagando sobre a terra, porque eles não podem descer para o mundo dos mortos. Mas vamos lá, o conceito aqui é esse. Então eles misturaram os anjos caídos lá na rebelião com Satanás, que eles estão governando aqui, nas regiões celestiais, porque diabo aqui, as potestades e principados significa que existem outros, não só o diabo, certo? Então eles transformaram esses caras aqui, junto com o diabo, em agentes do diabo aqui e aqui na terra. Então eles estão no inferno, cuidando das almas que estão lá, entre aspas, e também estão aqui agindo nos seres humanos. Eles são multiformes, né? Eles conseguem entrar no corpo. Não sei como que um anjo consegue entrar no corpo de uma pessoa. Um anjo é um corpo, ele tem o seu próprio corpo, né? Os espíritos que foram desencarnados, vamos dizer assim, eles são esses demônios. Mas a questão não é essa, mas ela também mistura. Então as pessoas que morrem aqui na Terra, segundo a concepção do inferno, que é romano, por isso eu estou dizendo sempre que o inferno não existe, porque ele é uma concepção, ele é uma mutação do que a Bíblia fala sobre o mundo dos mortos. As pessoas que morreram no inferno, elas estão queimando, sendo atormentadas. Aí no inferno existe o purgatório, mas o purgatório nada mais é do que o próprio inferno deles com um ticket de saída, que aceita pagamento de resgate. Então você pode fazer as missas, pagar dízimo, né? E sair daqui, tirar uma pessoa daqui. Ao contrário do que a Bíblia diz que é impossível, mas beleza. Então, não existe tártaro. Pode sentar. Pode sentar aí, pra você não ficar cansado. Não existe tártaro nesse conceito aqui de inferno. Por que não existe tártaro? Porque a Igreja Católica, através de Agostinho, ela retirou a interpretação bíblica e hebraica de que os anjos tiveram relações com as mulheres e geraram gigantes, que está explícito no Antigo Testamento, e Pedro e Judas falam sobre isso. A Bíblia é bem clara. Mulheres, filhas de homens, tiveram relações com Binei Elohim, que é assim que fala, não sei. O texto está explícito lá para quem quiser ver. Não adianta fazer aquele malabarismo de teologia, tentando defender sua ideologia, porque o texto está explícito e não tem como vocês tirar. E a gente não precisa do livro de Enoque, que a gente sabe que é uma invenção, que é uma tentativa de explicar esse texto fora da Bíblia. A Bíblia deixa bem claro aí. O que a Bíblia deixa para nós está escrito aí. O que a Bíblia fala, a gente fica onde ela falou. Então vamos lá. O inferno não existe porque ele é um conceito tardio. Ele pega todos esses departamentos, o Hades, ou Seol, o Tártaro e a Guiena, e as regiões celestiais, e transforma nessa quimera. O lago de fogo aqui, ele já está funcionando no conceito católico de inferno. Diferente do conceito que nós vamos explicar praticamente.
Então todas as pessoas que estão aqui no lago de fogo, que morreram, elas estão nesse lago de fogo sofrendo já de antemão, esperando alguém pagar uma missa lá para tirar ele de lá, ou então está perdido se for pobre. Então é isso que a Igreja Católica transformou. Por isso que o inferno ele não existe. E quando as igrejas protestantes, por mais que você seja de uma e tenta defender, ela pega esse conceito de inferno aqui. E outro detalhe, as pessoas que já morreram fiéis a Deus, a Igreja Católica tirou daqui, do inferno, do mundo dos mortos, e colocou no céu. Aí então quer dizer, o inferno não existe porque ele é uma construção tardia, por isso que existe aquele livro, O Inferno de Dante. Aquilo é o conceito que a Igreja Católica tem do inferno. O inferno católico é isso. Esse amontoado de coisas numa coisa só. Tira as regiões celestiais, joga aqui, joga o tártaro fora, some com ele, do nada. O interessante é que essa palavra aparece uma vez na Bíblia, que é o próprio Pedro que fala sobre ela. Se Pedro foi específico em falar dessa região, é porque ela existe. Agora vamos para a construção bíblica do que é o mundo dos mortos. Para você que achava que a gente estava falando aqui que não existe uma condenação, morreu, acabou, a Bíblia fala de toda uma estrutura que a Terra tem. Primeiro de tudo, regiões celestiais, onde estão as potestades e principados, governando esse mundo tenebroso. Não por causa do livro, mas porque a Efésios 6 fala. A Terra é onde estão os espíritos imundos. Repare que esses potestades e principados, anjos não podem possuir pessoas. Por quê? Porque anjos têm uma estrutura colossal, como a gente vê nas passagens que eles apresentam. Mesmo um anjo caído, ele tem uma estrutura de luz que é poderosa ainda. Então ele não pode possuir pessoas. Quando ele vinha na Terra, ele precisava gerar para ele um corpo, Deus gerava para ele. Por isso que Judas fala que eles não guardaram a sua habitação e pecaram, né, como os de Sodoma. Então vamos lá, na estrutura bíblica, o Sheol, o lugar não visto, e o Hades, no grego, é esse lugar aqui, ó, que a Bíblia relata como o seio de Abraão, que é um nome, não é um nome, mas a gente chama de seio de Abraão porque Jesus relatou uma história de que ele estava no seio, e Jesus não pode contar fábulas gregas para poder contar uma verdade, senão ele estaria mentindo. Jesus é o pai da verdade, não é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então quando Jesus fala ali, não há uma parábola, é uma história. Então temos lá o lugar de descanso, na onde os próprios do Antigo Testamento falavam, descerei até os meus, né? Que é a região dos mortos. Muitas vezes eles falam sobre o Sheol, a região dos mortos. Então aqui está Abraão, Isaac e Jacó, os crentes fiéis. Reparem que eles permanecem lá até a primeira ressurreição. Eles não foram para o céu, como ensinam atualmente, mas já são remidos por causa da morte e ressurreição de Cristo. Jesus ele saiu do inferno, do Hades, quando Pedro falou, e vitorioso, porque a morte não pôde contê-lo, porque ela condenou ele sem ter uma causa justa. Por isso que Jesus hoje ele é o dono das chaves da morte e do inferno. Ele tem a jurisdição legal, porque a morte aplicou para ele uma pena que não era cabível, né? Então desconstruindo aquela ideia que até muitas heresias já vi falando que o diabo aprisionou Jesus no inferno e bateu nele. Olha que bobeira. Essa concepção deles está baseada no que a Igreja Católica fala. O diabo não tem jurisdição nenhuma sobre o inferno mais, porque Jesus venceu a morte legalmente, não pecando. Lembre que o salário do pecado era a morte. E como Jesus não tinha pecado, a morte perdeu o poder de julgar quando Jesus foi lá, colocado lá injustamente. E aqui, ó, tem no Hades, no mundo dos mortos, existe o lugar do descanso, da espera, que estão os fiéis, e existe um outro lugar que é a qual foi mandado o rico, e que estão todos lá. Por um abismo separado, não pode passar de lá para cá. Então essa ideia do purgatório já caiu por terra. Eles também permanecem lá. Mesmo após a primeira ressurreição, eles continuam lá, a Bíblia diz. Porque a primeira ressurreição só vai aqueles que morreram em Cristo ou os santos do Antigo Testamento. Esses mortos que estão no lugar que já tem aquele calor intenso, né, que ele pede para molhar a língua, né, ele está atormentado naquelas chamas, é um calor intenso. Eles estão lá e vão ser julgados no juízo do trono branco. Desconstruindo aquela ideia, eu coloquei aqui que eles serão absolvidos ou condenados. Por quê? Porque é um juízo justo. A Bíblia diz que vai ser aberto todos os livros das obras e depois o livro da vida.
E só quem não for achado escrito no livro da vida que vai ser lançado no lago de fogo. Então vamos lá. Então, o inferno, a concepção bíblica, o diabo não está aqui, está nas regiões celestiais. Os espíritos imundos não podem estar aqui, uma vez que eles pediram para Jesus para não ir para o Abissos, para o Tártaro. Você lembra que aquela entrevista, entre aspas, que Jesus fez com os espíritos que estavam numa pessoa, 2.000 demônios. Já pensou 2.000 anjos possuindo uma pessoa? Mas não era, eram demônios, anjos, filhos dos Néfilins, filhos dos anjos caídos. Então, esses Néfilins aqui, eles estão agindo no homem. Eles têm medo de vir para cá. Mas vamos lá. A concepção é regiões celestiais, o diabo está lá com as suas potestades, a terra inundada por espíritos imundos, que agem sobre a tutela desses principados e potestades. Permanecem lá os que morreram, até o julgamento final. E tem o Tártaro, bem diferente dessa construção romana. O Tártaro, Pedro fala que é a prisão dos anjos que pecaram em Gênesis 6 e também após. Porque eles são aqueles super criminosos, vamos dizer assim, que são levados para um presídio de segurança máxima. A gente vê até nos filmes americanos, aqueles presos que são considerados periculosos, que são presos com máscara, com coisa para punir. O próprio Hannibal Lecter lá daquele filme, a gente pode ver mais ou menos o que é. Então esses anjos estão presos lá, num compartimento de segurança máxima, que está abaixo daqui. Então, na concepção bíblica, aqui é o mundo dos mortos, aqui é a prisão, abaixo do mundo dos mortos, o abismo. Lembra que a Bíblia diz que existe um abismo entre essa região e essa? O abismo é profundo. Então, esse abismo profundo estão esses anjos aqui que pecaram. Um pecado tão tremendo, tão terrível, que eles estão presos e essas potestades ainda não. Então, repare que eles já foram pré-condenados a essa prisão. Abismo esse que a Bíblia diz que será aberto na época da grande tribulação. Então, na concepção bíblica está aqui, ó. Existe agora o Tártaro, que é o que a Bíblia fala, mundo dos mortos, abismo no meio com o Tártaro e inferno de fogo, não, lago de fogo, que no grego é Guerrena, ou vale de Inom, vale do filho de Inom. E Jesus usou essa construção Guerrena para relatar que era o vale de Inom, que era aquele lixão pegando fogo todo dia sem parar. Aqui é o destino final de todos que foram condenados aqui, desses anjos e dessa galera aqui, dessas gangues aqui, ó, principados e potestades, demônios, pessoas que serão condenadas aqui cairão aqui. Então esse lugar aqui está fechado ainda. Repare que a Bíblia fala que o diabo, o falso profeta não, perdão, a besta, que é o governo da época, e o falso profeta serão jogados primeiramente, eles são inauguradores do lago de fogo. Depois vem essa gangue aqui. O diabo, principado e potestade, vai ser lançado aqui no milênio, no Tártaro, vai ser preso aqui. Esses espíritos malignos, provavelmente, como fizeram parte desse reino, já serão lançados aqui no Guerrena, junto com os espíritos com as potestades e principados que serão ou serão aprisionados aqui, porque a terra estará livre deles durante o milênio, tanto desses demônios quanto dos principados. A Bíblia relata que o diabo será preso. Então acreditamos o quê? Que, como a Bíblia fala, a estrutura do mundo dos mortos é essa. O lugar onde fica a alma dos que morreram. E por que eles ficam nessa região? Porque o espírito separado do corpo, ele não pode sobreviver na terra. A terra é orgânica. Mas esses espíritos aqui, eles não têm jurisdição para estar aqui, porque o pecado deles, eles não eram nem da terra e nem do céu automaticamente. Eles foram uma mistura. Por isso que chama de espíritos imundos. Os espíritos são espíritos misturados. Então eles não podem estar aqui, porque não fazem parte do julgamento que Deus vai fazer. E também não pode ir para o céu, porque... Então eles estão aqui, eles causaram muito problema lá durante o dilúvio, que eles foram os destruidores. Então tá aqui, a estrutura do mundo bíblico é essa, do mundo dos mortos é essa. Tem o lugar onde ficam as almas ou o espírito, como você quiser chamar, até o julgamento, até o dia da vinda, do começo do milênio. O Tártaro que prende os anjos que pecaram naquelas rebeliões, e provavelmente 100% de certeza vai ser o lugar que o diabo será colocado no milênio. E o mundo dos mortos, aqui o lago de fogo final. Diferentemente, olha como é diferente a concepção do inferno grego romano, né?
na verdade o inferno romano, na onde eles tiram tudo isso aqui e tudo isso aqui, joga tudo no mesmo pacote, transformando nessa quimera horrível. Então o inferno grego e romano, grego eu tô aqui, mas é romano, ele tem trono do diabo, anjos e demônios sendo a mesma coisa, pessoas que morrem, que são infiéis, podem sair daqui com um pagamento de missa. Não existe prisão, tiraram a prisão na cara de pau. O lago de fogo já é todo esse inferno aqui, queimando as pessoas. Os santos já vão direto para o céu, na concepção da Igreja Católica e de muitos cristãos, diferente do que a gente já apresentou aqui do modelo bíblico. Então, não existe inferno realmente. O inferno não existe, porque ele é um conceito do mundo dos mortos distorcido. Na verdade, nem é só um conceito do mundo dos mortos. Ele é um conceito de toda a região de controle do inimigo. Né? Então é isso. E se vocês puderem comentar ou xingar, como vocês vão fazer, que eu sei que um monte de gente vai xingar, outros vão achar legal a parte que eu falei que o inferno não existe, mas quando chegar aqui ele vai falar que eu continuo no mesmo sistema. Mas é para isso o vídeo, certo? Obrigado e valeu.